Então, continuando, né, eu disse que até aí tudo bem. Né, a complexidade maior reside na identificação do terceiro estranho ao julgado. Então, olha só, as pessoas que não mantêm nenhum vínculo com os sujeitos do processo. As pessoas que não mantêm nenhum vínculo com o objeto litigioso, elas não serão atingidas pela coisa julgada material. Muito embora essas pessoas elas sejam obrigadas a respeitar a decisão judicial como um ato de autoridade, como um ato emanado de um poder estatal, o poder judiciário, como são obrigadas a respeitar os atos legislativos, como são obrigadas a respeitar os atos da administração pública. Assim, por exemplo, se por sentença um determinado clube ele foi proibido de funcionar num dia da semana, exemplo, segunda-feira, porque esse dia da semana foi reconhecido como destinado para o descanso dos seus funcionários, os associados deste clube, muito embora eles não tenham participado do processo judicial, eles são obrigados a respeitar a determinação judicial. Se o Oscar Romeu, por determinação judicial, ele foi reconhecido como titular de um fundo de uma empresa, por exemplo, como sócio empresário de uma concessionária de veículos, não pode, num processo licitatório, a administração pública recusar essa qualidade de titular do fundo de empresa do Oscar Romeu pelo simples fato de que ela não participou do processo judicial. Então, sobre esse ângulo, trata-se de uma eficácia natural da sentença como um ato de autoridade. E, como um ato de autoridade, ela vai operar efeitos erga omnes para todos. Diversa, porém, é a situação da sentença que dispõe sobre o direito da parte. Aí nós estamos falando, né, dos limites da eficácia subjetiva da coisa julgada. Né? Nada mais natural de que a decisão judicial ela restrinja os seus efeitos aos sujeitos do processo. Mas há casos, né, que nem mesmo os sujeitos do processo eles são alcançados pelos efeitos da decisão judicial. Quando os senhores estudaram o Direito Processual Civil 1, os senhores aprenderam que existem situações em que a formação do litisconsórcio ela é necessária, ela é obrigatória. E mais, existem situações que, além da formação ser obrigatória, o juiz terá que produzir uma sentença uniforme, né, que gere o mesmo efeito para todos os litisconsortes. Ou seja, o juiz terá que produzir uma sentença que seja uma sentença homogênea, né, produzindo o mesmo efeito para todos os litisconsortes. Então, neste caso, né, se uma sentença for prolatada, né, sem que o litisconsórcio tenha se formado, essa sentença ela será considerada nula. É isso que estabelece o artigo 115, inciso 1º do CPC. Né? Ela não vai produzir efeitos nem para as partes do processo e muito menos para aquele que não participou do processo. Eu posso citar como exemplo, né, uma ação anulatória de casamento movida pelo Ministério Público contra o marido, tendo a mulher ficado de fora. No final, o juiz anulou o casamento. Essa sentença ela
não vai produzir efeitos nem para as partes do processo e muito menos para a esposa que ficou de fora do processo, porque nessa situação a lei exigia a convocação de todos os partícipes obrigatórios, no caso, né, o casal, e a decisão então teria que ser igual para todos, porque o objeto litigioso ele é indivisível. Já que nós estamos comentando a respeito do litisconsórcio, vale a pena também enfrentarmos aquelas situações em que o litisconsórcio ele é facultativo, então a sua formação vai se dar por uma opção entre os litisconsortes, mas o conteúdo da sentença ele terá que ser o quê? Unitário. Então o juiz terá que decidir de forma idêntica para os litisconsortes. Daqui a pouco eu explico. Um abraço.